Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4, amém? 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos encerrar essa breve série com base nesses capítulos iniciais dessa carta. Há uns dias atrás eu estava estudando 1 Coríntios e me chamava a atenção o fato de Paulo ter usado o Evangelho para combater uma espécie de desvio de caráter que havia na comunidade de Corinto. Os nossos irmãos gregos, eles festejavam muito o vocabulário, a retórica, a perspectiva social dos pregadores, e por conta disso eles começaram a se dividir em partidos. Parte da igreja valorizava Paulo, outra parte Apolo, alguns outros Pedro, e haviam aqueles que provavelmente se arrogavam mais espirituais. Esses faziam parte do partido de Jesus. E nós aprendemos desde aquela primeira reunião em que tratávamos do primeiro capítulo, ou melhor, nós relembrávamos, porque esses textos já foram pregados inúmeras vezes aqui em nossa igreja. Nós relembrávamos que Paulo usou a mensagem da cruz ensanguentada do Senhor Jesus para fazer com que aqueles irmãos viessem a perceber a loucura que seria valorizar qualquer pregador em detrimento do Senhor Jesus. Eles podiam ter um vocabulário rebuscado, podiam ter um currículo festejado, um sobrenome conhecido nos círculos sociais badalados da igreja de Corinto e bem assim toda ela, de Acaia e quem sabe no mundo inteiro, mas eles jamais seriam dignos de se curvar para desatar as sandálias do Senhor Jesus, porque apenas Ele é digno de louvor, de honra, de glória, de exaltação. E isso era tão entranhado na comunidade de Corinto que Paulo precisou gastar 4 capítulos dessa carta para tentar fazer com que esses irmãos viessem a perceber que eles estavam num comportamento equivocado. Portanto, o capítulo 4, que nós vamos ler agora, por assim dizer, encerra essa discussão. Paulo vai partir para alguns outros argumentos que foram propostos no que diz respeito aos problemas da igreja de Corinto. Mas me parece, irmãos, que esses textos eles servem para nos fazer lembrar que a mensagem da cruz é preciosa, que apenas o Senhor Jesus deve ser entronizado em nosso coração, e que quando nós perdemos essa perspectiva, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas idólatras, adorando às vezes um homem, às vezes um objeto, qualquer outra coisa que foi criada, e nós sabemos que a exceção do Senhor Jesus, tudo mais que vier a ocupar o nosso coração, apenas vai prestar um desserviço às nossas almas, que são eternas, e nós não queremos isso, jamais. Portanto, nós vamos ler do verso 1 a princípio até o verso 5, e se o Senhor permitir, nós vamos avançando aqui em nossa breve reflexão hoje à noite. O apóstolo Paulo nos diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso mesmo me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgais antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações dos homens. E desta forma, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos e nesse momento nós rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor permita que nós venhamos a guardar um bom depósito acerca das verdades que porventura o Senhor vier a colocar diante de nós hoje à noite aqui. Portanto, ó Deus, seja misericordioso para conosco e fale conosco, ó Pai, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos nós possamos compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, Paulo inicia essa sessão tratando da maneira com que os pregadores deveriam ser percebidos pela igreja de Corinto, visto que em dado momento a própria autoridade apostólica dele havia sido colocada em xeque por nossos amados irmãos corintos. A igreja de Corinto é sabidamente uma igreja profundamente problemática. Aqueles irmãos que com aquele ar de saudade dizem assim: se eu
pudesse, eu teria feito parte da igreja primitiva. Não tem irmãos que compartilham assim conosco? Eles olham para os problemas da igreja atual e pensam que seria muito melhor para eles se eles tivessem participado desse primeiro século, daquilo que nós chamamos de igreja primitiva. E quando eu ouço isso, eu fico pensando assim com os meus botões: esses irmãos talvez ainda não tenham lido as cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Porque pensa numa igreja problemática. A igreja de Corinto, se bem que possuía todos os dons do Espírito, Paulo nos ensina isso no primeiro capítulo, era uma igreja menina, era uma igreja criança, era uma igreja carnal. Paulo não quer dizer com isso que aqueles irmãos não eram salvos, porque eles eram salvos. Paulo lhes trata como irmãos, Paulo lhes diz que eles são a carta aberta, escrita pelo próprio Deus Todo-Poderoso, como uma prerrogativa do ministério do próprio Paulo, mas a igreja de Corinto era uma igreja imatura. E nós sabemos que a imaturidade, respeitadas as devidas proporções, por óbvio, causam problemas. E parte da imaturidade dessa igreja fazia com que ela viesse a adorar a criatura em detrimento do Criador. Eles valorizavam muito mais os homens que ocupavam o púlpito daquela comunidade do que necessariamente o Senhor Jesus, que sangrou por ela na cruz. E Paulo vai batalhar para que os irmãos, de uma vez por todas, compreendam que por mais que nós venhamos a ter referenciais, e isso é maravilhoso, eu tenho referenciais, você também precisa tê-los, nós jamais devemos substituir aquele que é referência em lugar daquele que é todo-poderoso, que é tudo em todos, que é digno de honra e que é digno de glória. Portanto, Paulo inicia esse capítulo com essa mesma perspectiva. Ele quer fazer com que os irmãos da igreja de Corinto abram os olhos para isso que fazia com que a vida deles não deslanchasse, com que eles não viessem a desenvolver de uma vez por todas a sua fé. Mas antes de entrar no mérito desse próprio argumento, Paulo inicia o versículo 1 com uma palavra que é muito interessante para a nossa compreensão. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 1: assim, pois, importa que... É interessante notar que, quando Paulo inicia esse versículo 1 com a palavra assim, de pronto nós percebemos que ele está querendo nos trazer à memória algo que ele tinha dito anteriormente. E o que foi que ele nos ensinou anteriormente? Ora, do verso 10 até o verso 23 do capítulo 3, ele nos ensinou qual seria a responsabilidade daqueles que ocupam o púlpito, daqueles que norteiam a nossa alma que é eterna, daqueles que foram levantados por Deus para constituir sobre a face da terra os valores do seu reino. E ele usa um recurso que os gregos adoravam, um recurso linguístico chamado digressão. O que é uma digressão? É uma explicação menor dentro de um argumento maior. Então, se vocês lembram da nossa última pregação aqui, Paulo esteve tratando, por exemplo, daquilo que deve ser ensinado pelo pregador. Então, vocês lembram que eu dizia, o fundamento é Cristo, mas aquilo sobre o que os pregadores estão edificando pode ter ligas diferentes, ou seja, se o fundamento é Cristo, e nós sabemos disso de uma maneira inequívoca, aquilo que nós devemos construir com base nesse fundamento deve concorrer para a maior glória desse Cristo. Só que às vezes não acontece dessa forma. Então, se a princípio Paulo dizia que o pregador tem responsabilidade de ensinar com base no fundamento, a forma com que esse pregador ensina, ou seja, a maneira como ele edifica, também deve ser valorizada. Em outras palavras, o pregador precisa ver qual é a sua motivação, onde ele quer chegar, qual o objetivo dele em propor aquela mensagem naquele dia em especial. Porque se o pregador desce do púlpito e as pessoas só conseguem dizer assim, puxa vida, como fulano prega bem, que vocabulário maravilhoso, esse homem falhou, pelo menos na minha opinião. Porque qual o fim último do pregador? É fazer com que as pessoas se apaixonem por Cristo. A missão última do pregador é tão somente desaparecer, diminuir, para que o Senhor Jesus possa crescer. Então, quando o pregador desce do púlpito, as pessoas devem dizer, puxa vida, que Jesus maravilhoso, mas que Deus extraordinário, que maravilha foi entregar-me sem reservas a Ele. Portanto, num terceiro momento, os pregadores têm que se preocupar com o conteúdo. Não é o nome deles que deve ser privilegiado, mas o nome do Senhor Jesus. Não é a pessoa deles que deve ser pregada, mas a pessoa do Senhor Jesus. Então Paulo amealha o conteúdo desses pregadores, as ligas preciosas que os gregos tanto valorizavam.
E ele começa dizendo que quando você prega bem, aquela sua exposição pode ser comparada ao ouro. Às vezes você não é tão bem, aí ela pode ser comparada à prata, ao bronze, à madeira, ao feno. Aí vem aquele irmão que é só a misericórdia de Deus, ele é antropocêntrico. Está muito mais preocupado em privilegiar o nome dele do que o nome de Jesus. As pessoas conhecem mais o ministério dele do que o fato de Cristo ter sangrado na cruz. E uma pregação como essa é o quê? Para Paulo, é palha. E é isso que ele nos ensina do verso 10 até o verso 23 do capítulo 3. E é com base nessa premissa que ele inicia o capítulo 4 dizendo: com base nisso, cientes de que vocês possuem essa bagagem, qual deve ser, portanto, a maneira de se avaliar um pregador? Quando vocês olham para um homem que ocupa o púlpito, o que vocês devem ver? Então Paulo nos sugere duas formas de se observar um pregador, um pastor, um homem de Deus. E quando eu digo um pastor, um pregador, um homem de Deus, aqui se incluem, por óbvio, as irmãs que ocupam também essa plataforma. E qual deve ser, meus amados irmãos, a nossa avaliação? Paulo nos dá pelo menos duas linhas. Ele diz: assim, pois, importa que, em primeiro lugar, os homens nos considerem como ministros de Cristo. E é interessante notar que a palavra que Paulo usa para ministro não é a palavra presbíteros, não é a palavra diáconos, mas é uma palavra que os gregos não viam com bons olhos. A palavra que denotava o mais vil, o mais degradado de todos os escravos, a palavra hiperetai, ou rupereta. O rupereta, o escravo, que era tido como menos que um objeto, era aquele homem que era condenado a remar nos porões dos navios mercantes da época. Eles eram acorrentados aos navios, e eles eram menos que objeto para o seu proprietário. Quando alguma catástrofe acontecia e o navio ia a pique, os proprietários estavam muito mais preocupados em salvar a mercadoria do que necessariamente em salvar aqueles escravos que remavam naquelas galeras. O filme Ben-Hur retrata bem estas cenas. E aí o que acontece? Quando os navios afundavam, aqueles escravos afundavam junto, e os seus proprietários pouco se importavam, porque eles não valiam absolutamente nada. É justamente esse termo que Paulo usa aqui para os gregos que leriam essa carta. Vocês devem observar os pregadores como escravos, que não valeriam absolutamente nada se não estivessem associados à pessoa de Jesus. E aí vem o Paul Washer, aquele pregador sensacional, e com base em textos como esse, ele diz assim, que o pregador deve ser visto como um mendigo que encontrou comida e agora está dizendo aos outros mendigos onde eles podem encontrar. Então a pergunta é: como nós vamos festejar pessoas assim? Como nós vamos valorizá-los, idolatrá-los em detrimento do Senhor Jesus, que é todo sublime? Eu não quero dizer com isso que nós não vamos honrar esses homens, porque nós devemos honrar. É bíblico. A quem honra, honra. Mas há um limite, irmãos, para essa inspiração, para esse referencial. E a igreja de Corinto, infelizmente, não conseguia dirimir esses limites. E trocavam o lugar que era devido apenas a Jesus, as pessoas desses homens. E Paulo começa justamente a sua fala dizendo: vocês devem avaliar os pregadores como escravos que foram libertos por Cristo, com o objetivo de tão somente pregar o Evangelho. E se esses homens que foram libertos apenas com essa prerrogativa perderem essa propriedade, sabe o que esses homens serão? Eles não serão mais nada, porque o pregador sem a voz que lhe é dada pelo Senhor Jesus não é nada. Gastem 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês, imaginando aquele que no entendimento de vocês é o melhor pregador do mundo. Eu já tenho uns 7 nomes aqui na minha mente. Se Deus retirar desses homens a voz que eles receberam para pregar o Evangelho, sabe o que esses homens serão amanhã, segunda-feira, dia 1º de março? Nada. Em absoluto. Os irmãos conseguem perceber isso? E depois há uma segunda perspectiva. Paulo diz: as pessoas precisam olhar para esses homens e também perceber que eles são meros dispenseiros. Paulo diz: eles são dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é o dispenseiro? O dispenseiro é o escravo que possui uma função a mais que os demais escravos. É tipo um José do Egito na casa de Potifar. Você lembra do que o José fazia?
Potifar chegou para ele e falou assim: olha, José, a chave da despensa está na tua mão e você vai tomar de conta aí da bodega. O que é um dispenseiro? É aquele escravo que tem a prerrogativa dada pelo seu senhor de colocar na mesa aquilo que está lá na despensa. E o que nós aprendemos com isso? Que não é o pregador que propõe a mensagem. Não é o pregador que ao longo da semana está lá pensando com seus botões dizendo: qual é a mensagem que eu vou pregar no próximo domingo? O que é mais interessante para ser pregado? Não, meus irmãos, a mensagem vem do Senhor, porque a dispensa é do Senhor, e essa dispensa é a palavra. Tudo que o pregador tem que fazer é pegar o alimento que já se encontra na palavra e propor à igreja do Senhor. E tudo que está para além ou aquém dessa responsabilidade para Deus é anátema, para Deus é espúrio. E ele não apenas tem a responsabilidade de propor esse alimento, mas ele deve fazer isso da melhor maneira possível, inclusive tratando todos os demais escravos muito bem. Jesus nos ensina isso quando nós observamos o texto de Lucas capítulo 12. Ele diz assim: quem é, pois, o mordomo fiel? Mordomo aqui, leia-se dispenseiro. Aquele a quem o Senhor lhe confiou todos os seus conservos. Ora, bem-aventurado é o servo a quem o seu Senhor, quando voltar para casa, o encontrar fazendo o seu serviço da melhor maneira possível. Verdadeiramente eu lhes digo que esse Senhor lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: o meu Senhor vai demorar a voltar, e ele começar a tratar mal os seus semelhantes, e a espancá-los, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o seu Senhor poderá vir no momento em que ele não espera, e então ele será castigado, e a sua sorte será com os infiéis. Aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor e faz as coisas de acordo com o entendimento dele, esse servo será digno de louvor. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Aquele a quem muito se confia, muito se pedirá. Portanto, qual deveria ser a leitura de Corinto? Não deveria ser: puxa vida, que vocabulário rebuscado. Puxa vida, como esse homem é famoso nos círculos mais badalados da cidade. Puxa vida, olha quem vai pregar aqui hoje à noite. A grande preocupação da igreja de Corinto, dentro dessa introdução, deveria ser: este homem é fiel? Porque ainda que ele não seja o pregador mais famoso, ainda que não tenha um vocabulário mais rebuscado, ainda que não tenha frequentado os seminários mais festejados, irmãos, se ele for um homem fiel, seguramente aquela igreja vai ser alimentada. Porque há muito espaço para homens fiéis crescerem. Mas se esse homem não for fiel, ainda que ele tenha um vocabulário mais elaborado, e tenha lido todos os compêndios de teologia, eu quero acreditar que ele não vai ter muito a acrescentar à sua vida. Vocês concordam comigo? Então Paulo diz assim no versículo 2, ora, além disso, ou seja, além dessas duas perspectivas, o que é que se espera desse dispenseiro? Aquilo que nós acabamos de falar, que ele seja encontrado fiel. Vou dizer uma coisa para vocês, a meu ver, e essa é a minha opinião, vocês não precisam concordar comigo, a maneira mais cruel, preste atenção nisso, a maneira mais cruel com que Deus pode punir uma igreja é lhe dando um ministro infiel. Quando vocês estiverem aí passeando pelas ruas de Campina Grande, vocês passarem por alguma igreja evangélica e vocês associarem aquela igreja a um homem de Deus, eu não estou falando de fama não, os irmãos entendem isso? Estou falando a respeito de um homem de Deus, um homem apaixonado por Jesus, um homem piedoso. Na minha opinião, vocês podem pensar da seguinte maneira: o Senhor ama muito esse povo aí, porque eles deu um pastor muito bom. Porque homens fiéis, leia-se homens, mulheres, pessoas que pregam o evangelho, fiéis, sobretudo nos dias atuais, irmãos, é artigo de luxo. Porque a sociedade na qual nós estamos inseridos está cada vez mais decrépita. E as pessoas valorizam muito mais a sua reputação do que necessariamente o seu caráter. E aí vem o John Jowett, que escreve um livraço chamado O Pregador, Sua Vida e Sua Obra. E ele vai dizer o seguinte: a reputação é o que os homens pensam a seu respeito, mas caráter é quem verdadeiramente você é. Reputação é a sua fotografia,
mas caráter é a sua face. Reputação fará de você rico ou pobre, mas caráter fará de você feliz ou infeliz. E aí vem a parte final, que é a minha favorita. Reputação é aquilo que as pessoas dirão de você no dia do seu funeral. Mas caráter é aquilo que os santos anjos eleitos dirão de você quando finalmente você chegar no céu. O Ronaldo Lidório, que é aquele pastor abençoado da igreja presbiteriana do Brasil, diz assim: o caráter de um homem precede a missão que ele recebeu. E para esse homem, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu coloco essa frase todo começo de período, lá no seminário, quando eu estou dando aula. O caráter precede a missão e uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você passar 4 anos no seminário, sair doutor em teologia e bater na sua esposa, você é um mau caráter e você não serve para pregar o evangelho, meu irmão. Os irmãos entendem como isso é sutil? Se você fizer um estudo de todos os textos que trabalham vocação pastoral, por exemplo, você vai ver que a primeira característica do homem de Deus é caráter. Vai ler Atos capítulo 4, vai ler 1 Timóteo capítulo 2, capítulo 3, caráter. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Mas a igreja o atacava, a igreja não o via com bons olhos, porque Paulo procurava privilegiar Jesus e não necessariamente a sua pessoa. Paulo procurava privilegiar Jesus e não necessariamente o seu ministério. E os gregos não queriam receber a mensagem daquela maneira. Eles queriam se associar a Paulo para projetar os seus próprios nomes, para dizer que Paulo era um pregador badalado, para dizer que a igreja teria proeminência porque Paulo era um homem festejado dentro dos círculos sociais de Corinto. E Paulo nunca se deixou levar por esse tipo de engano, porque ele sabia que no momento em que ele privilegiasse o nome dele, ele não seria mais digno de ser um ministro do Evangelho de Cristo. Então ele diz assim: todavia, versículo 3, a mim muito pouco se me darem ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, nem eu pouco me julgo a mim mesmo, porque em nada me arguía a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é quem, irmãos? É o Senhor. Então ele diz: portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações dos homens. E então, Paulo diz, cada um receberá de Deus o seu louvor. O que é que estava acontecendo aqui? A igreja criticava Paulo, ridicularizava Paulo, porque os irmãos lhe pressionavam a oferecer a eles aquilo que eles queriam ouvir. Vocês lembram da discussão do capítulo 1? O que os judeus queriam? Sinais. O que os gregos queriam? Sabedoria. Eles queriam que Paulo subisse no púlpito da igreja de Corinto e trouxesse, meus amados irmãos, uma homilia que falasse às mentes e aos corações dos homens mais preparados, intelectualmente falando, daquela geração. E o que era que Paulo fazia? Paulo dizia, capítulo 2, quando eu estive com vocês ocupando aquele púlpito, e vocês sabem disso muito bem, eu nunca preguei o evangelho com ostentação de linguagens ou com palavras de sabedoria humana, porque eu nada decidi saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Eu queria ter um pastor assim. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos. E Paulo diz, e foi em fraqueza, tremor e grande temor que eu estive perante vocês. E ele finalmente conclui, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E por fim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe por que as pessoas lotam igrejas de homens que são terrivelmente heréticos nos dias atuais? Porque as pessoas não se preocupam com doutrina, irmãos. As pessoas não estão preocupadas em ouvir a mensagem da cruz ensanguentada. As pessoas estão preocupadas em estarem associadas a homens famosos, com igrejas abarrotadas de pessoas com grana, andando em seus carrões, na expectativa de ascenderem ainda mais. E vocês falam que eles ouvem o evangelho equivocado e eles pouco se importam. E vocês falam que eles não estão glorificando o nome deles com o comportamento que têm e eles pouco se importam. Mas fale do nome do líder deles. Mas diga que o som que eles usam na igreja não é o melhor e o mais caro.
Digam que a estratégia para atrair pessoas que eles têm não é a mais festejada da época, e eles vão pular em cima de você. Porque é isso que fala ao coração deles. Então Paulo diz, com base nesse tipo de avaliação, eu nunca vou me submeter ao escrutínio de vocês. E nem tampouco vou perder noites de sono com isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, versículo 5, um dia eu e vocês estaremos todos perante o Senhor. E aí nesse dia cada um vai receber de Deus o seu louvor. Vocês concordam comigo que Paulo era um homem que tinha convicções? Que Paulo era um homem de valores? Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? Eu não vou perder tempo com vocês discutindo esse tipo de doutrina, porque eu quis trazer alimento sólido, mas vocês são tão crianças que eu tive que levar mais uma vez o quê? Um leite, como se vocês tivessem acabado de nascer na fé, e vocês já são igreja, que possuem tempo de evangelho. Então vamos todos nos apresentar no tribunal de Cristo e vamos ver o que é que eles vão fazer. Em contrapartida, como era que a igreja tratava Paulo? Parte da igreja o tinha como covarde, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Outra parte não acreditava que Deus falava através dele, 2 Coríntios 13, do 1 ao 3. Outros diziam que não havia poder espiritual na vida de Paulo, e que Paulo não era um homem consagrado, 2 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 6. Outra parte fazia questão de deixar claro que não amava, e que não se importavam nem um pouco com ele. E por fim, a igreja permitiu até que Paulo viesse a passar fome quando cuidava deles. Isso é 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9. O que é que Paulo usa em sua defesa? Versículo 4, em nada me arguí a minha própria consciência. Contudo, nem por isso eu me dou por justificado, eu não me acho nem melhor nem pior que vocês. Sabe por quê? Porque quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Em outras palavras, procurem trazer à memória quem eu sou e a maneira com que eu me comportei, qual foi o meu testemunho. E no final, Deus é quem demonstrará o desígnio dos corações de todos nós. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, Deus conhece exatamente o que está acontecendo aqui. Por mais que vocês não me valorizem, não me amem, a minha luta não é para que vocês coloquem o nome de Paulo no centro da vida de vocês, mas o nome de Jesus. E quando Paulo coloca isso em palavras, irmãos, é maravilhoso. Em sua segunda carta, ele vai dizer para essa igreja aqui, olha só, você é covarde, nós não acreditamos na mensagem que você prega, o Espírito Santo não habita em você, você não tem coragem de falar no nosso olho. Aí Paulo tem a oportunidade de escrever, e ele escreve assim, vocês são a minha carta, escrita no meu coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo meu ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer coisa alguma, como se alguma coisa partisse de nós, pelo contrário, que coisa linda, irmãos, a nossa suficiência vem do Senhor, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo nos ensina? Que Deus o havia chamado para uma grande obra, que ele não tinha tempo para perder com as picuinhas, com as questiúnculas da igreja de Corinto. Se os irmãos não queriam progredir, se os irmãos não queriam amadurecer, havia todo um reino que precisava se expandir. E o que Paulo diz, quer vocês me amem ou não, quer vocês considerem o meu ministério ou não, quer vocês entendam que eu fui levantado por Deus para plantar essa igreja ou não, o fato é que vocês são a minha carta viva, escrita não com meu punho e tinta, mas escrita com o dedo do Espírito Santo no coração de vocês. Porque quer vocês aceitem ou não, o meu Deus me constituiu ministro do Evangelho. Não que essa suficiência viesse de mim mesmo, Paulo diz,
porque eu tenho certeza absoluta que toda a minha suficiência vem do Senhor, o qual me habilitou para ser o ministro do Espírito, porque a letra, em outras palavras, aquilo que o homem quer ouvir, aquilo que lhe festeja o coração, mata. Mas a boa doutrina do Espírito Santo, essa sim, irmãos, essa nos edifica. Então Paulo está travando um verdadeiro embate com essa igreja. Se trata daquilo que a igreja quer ouvir e daquilo que a igreja precisa ouvir. Em muitos aspectos, nós estamos inseridos num contexto em que, salvo as devidas exceções, boa parte dos homens que se dizem de Deus estão preocupados em pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque aquilo que as pessoas querem ouvir dá ibope, irmãos. Faz as igrejas lotarem, faz com que esses homens andem nos carros mais festejados, andem em seus jatinhos e coloquem os seus nomes nos outdoors da vida. Com tudo aquilo que a igreja precisa ouvir, faz com que esses homens se tornem perseguidos, e caluniados, e blasfemados. Porque todo aquele que quer piamente seguir ao Senhor Jesus, este será o quê? Perseguido. Paulo está vivendo um verdadeiro dilema aqui. Deus sabe como o coração deste homem se encontrava. Mas no momento em que ele parava para perceber que essas almas são eternas, e que a responsabilidade dele era de pregar o genuíno evangelho, viesse a acontecer o que fosse, Paulo entendia que era muito melhor fazer com que esses irmãos refletissem um pouco agora, ainda que isso viesse a lhes causar um pouco de dor, do que permitir que eles continuassem com seus egos afagados, para queimar eternamente nas profundezas do inferno. Então Paulo diz assim, já que a gente está encerrando essa discussão sobre quem é melhor, se Paulo, se Apolo, se Pedro, vamos trabalhar um pouco mais a arrogância. A arrogância que às vezes se encontra no nosso coração. Vamos tratar a respeito daqueles que se sentem superiores. E aí Paulo continua, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que é que tu tens que tu não tenhas recebido? E se você recebeu, por que é que você está se orgulhando disso? Como se você não tivesse recebido. E aí ele começa no versículo 8, vocês já estão fartos? Já estão ricos? Chegastes a reinar sem nós? Tomara que vocês já fossem reis, porque aí nós poderemos reinar com vocês. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se nós fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Nós somos nobres, vós sois nobres, mas nós somos desprezíveis. E aí ele conclui, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e nós não temos nem onde morar, e nós nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, nós bendizemos, quando perseguidos, nós suportamos, quando caluniados, nós procuramos conciliação, e até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Nesse ponto, Paulo encerra a discussão a respeito das divisões, a respeito dos partidos, e ele passa a tratar do seu próprio relacionamento com a igreja de Corinto. É como se Paulo virasse a página. E para tanto ele tece uma espécie de linha de raciocínio, referindo-se a ele e a Apolo figuradamente. É como se Paulo estivesse dizendo assim no versículo 6. Eu gostaria que vocês analisassem desse verso 1 até o verso 5, a maneira com que eu estive propondo essas palavras para vocês. E que vocês aplicassem isso figuradamente a mim e a Apolo. Quando vocês comparam isso que eu acabei de falar, a mim e a Apolo, vocês conseguem concluir que ao longo de todo o tempo em que nós estivemos pregando o Evangelho para vocês, nós nunca passamos o limite que nos foi imposto pela palavra? Vocês conseguem lembrar isso? Que postura maravilhosa de Paulo. Ele está trazendo à memória da igreja que em todo o tempo em que ele foi pastor ali, 1 ano e 6 meses, ele sempre foi bíblico. Ele está dizendo assim, apliquem essas palavras figuradamente a mim e a Apolo. Quando foi que nós pregamos algo que estava para além das Escrituras? Ou que estava aquém delas?
E ele diz que fez isso, versículo 6, a porção final, a fim de que ninguém viesse a se ensoberbecer a favor de um em detrimento do outro. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer? Eu, Paulo, eu tenho o meu estilo e o meu vocabulário, e eu prego de acordo com as minhas convicções. Apolo, por sua vez, tem o estilo dele, e a teologia que ele elabora, e suas próprias convicções. Apolo é mais expansivo, me permita esse exemplo. Paulo é mais comedido, Paulo fala mais rápido, Apolo fala mais devagar, Apolo é mais apaixonado, Paulo é mais comedido. Os irmãos entendem? Paulo está dizendo que ele subia no púlpito e toda a ambição do coração dele e Apolo era expor o texto. Paulo diz, nós tínhamos, irmãos, recurso. Tanto Paulo como Apolo eram homens que caminhavam com desenvoltura pelos corredores do saber humano. Não é à toa que a igreja festejava esses homens. Paulo vai escrever 50% do Novo Testamento, falava grego, hebraico, aramaico, latim, um homem extraordinário, que foi educado na melhor faculdade de Jerusalém. Apolo, por sua vez, segundo o próprio Paulo, quando pregava o evangelho, era como que torrentes de graça fluindo dos lábios daquele homem. De fato, eles eram dois pregadores extraordinários, mas eles preferiam pregar de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, porque conheciam o coração da igreja de Corinto. E Paulo diz, apliquem isso à nossa vida. Sabe por que foi que nós sempre nos concentramos em pregar o evangelho simples de Jesus? Por conta da inclinação que o homem tem à soberba. Versículo 6. E uma vez que ele faz a igreja trazer à mente essa reflexão, ele traz algumas perguntas retóricas no versículo 7, e ele começa a dizer assim, porque se afinal de contas nós nos inclinarmos ao orgulho, à altivez, à soberba, imaginemos uma coisa, quem é que te faz se sobressair? Em outras palavras, quem é que te destaca? Quem é que te deu aquilo que você tem? Irmãos, nós sabemos que tudo é por meio da graça, sim ou não? Quem é que nos faz sobressair? Resposta, Deus. Em segundo lugar, Paulo diz, e o que é que você tem que você não tenha recebido? O que é que a gente tem que a gente não recebeu? Sabe o que é, irmãos? Nada. O que é que João Batista diz? O homem não pode receber nada sem que do céu lhe seja dado. Exemplo para vocês. Eu já vivi isso várias vezes na minha vida. Você está sentado aí para ouvir uma pregação, para ouvir um sermão, exposição pública das Escrituras. E a pessoa que vai pregar, ela sobe aqui na plataforma, ela pega o microfone e diz assim, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus. E nesse momento acontece algo no seu coração. Como se Deus dissesse assim, vai acontecer uma coisa maravilhosa aí. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher não começou a pregar ainda. Mas quando você olha para ele, ele tem aquilo, sabe? O Lloyd Jones, aplicando ao exemplo da pregação, porque Deus pode te usar das maneiras mais variadas possíveis, mas aplicando ao exemplo da pregação, o Lloyd Jones diz o seguinte, ninguém aprende a pregar. O pregador nasce pronto. Tudo que ele consegue ao longo da vida são as ferramentas que ele precisa. Você não aprende a pregar no seminário não, meu irmão. Nem com anos de ministério. Você só tem se ele lhe der. Eu não estou querendo desvalorizar o estudo, não. Os irmãos me acompanham. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O pastor está dizendo que eu não preciso mais estudar porque Deus não me chamou. É isso que eu estou dizendo, irmãos? Não, meu irmão. Se Deus te chamou, tudo que você vai conseguir fazer na sua vida é pregar, ou ensinar, ou servir. É como fogo nos seus ossos. E não tem a ver com o seu sobrenome, com a robustez da sua conta bancária, não tem a ver com os pistolões que estão espalhados por todo mundo. Tem a ver com a resposta a essa pergunta aqui. E o que tu tens que não tenhas recebido? Nada. E se você recebeu, por que você é orgulhoso? Por que você é soberbo? Por que você é altivo? Vocês percebem como isso é contraproducente, como uma coisa que não se encaixa? Quem foi que deu? Deus. Se Deus não tivesse dado, o que é que ele tinha? Nada. Então por que ele é orgulhoso? E Paulo continua.
Então me parece, versículo 8, que vocês já estão fartos, que vocês já estão ricos, que vocês já chegaram a reinar sem o auxílio daqueles que Deus levantou para auxiliar vocês. Como eu queria que de fato vocês já fossem todos reis, porque aí nós poderíamos, quem sabe, reinar com vocês. O que é que Paulo está querendo dizer? Que a igreja de Corinto achava que ela sozinha já estava no milênio. Que Cristo reinava, mas não sobre todo o cosmos, apenas sobre ela. De modo que eles não precisavam de mais nada. O conhecimento que qualquer ser humano pode ter, eles já tinham pela tampa. O poder espiritual que qualquer pessoa pode ter, eles já tinham tudo. Já estavam repletos, já estavam fartos. E aí Paulo agora olha para as pessoas que eles admiravam por se sentir dessa maneira. Tem até um pregador que eu gosto demais dele, né? E há muitos anos atrás ele pregava com base no texto e ele fazia alusão a esse tipo de comportamento. Que há pessoas que, porque ouvem outras pessoas na internet, já se sentem orgulhosas pelo fato de terem assistido essas pessoas na internet. Inclusive citam o nome desses homens e dessas mulheres com intimidade tal, como se eles fossem amigos de infância. E aí o Jeremias foi até um vídeo que viralizou, né? E dizia que o cara ouvia o fulano lá no YouTube e dizia, você ouve o fulano? E você ouve o Beltrano? E o Jeremias encerrava o vídeo dizendo assim, não se preocupa não, irmãos. Porque por mais que você só valorize esses aí, lembra que quando você morrer, quem vai fazer o seu velório sou eu. Isso era assim uma coisa de uma simplicidade, irmãos, e de uma verdade muito grande. Porque por mais que enquanto seres humanos, e todos nós seres humanos às vezes temos essa inclinação, vemos a valorizar o rebusque, na hora do vamos ver, meu irmão, quem está do seu lado é quem come feijão e arroz com você. Os irmãos entendem isso? Aí Paulo diz assim, a mim me parece, versículo 9, que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, os missionários, em último lugar, como se nós fôssemos condenados à morte. Paulo diz assim, vocês acham que o ápice da vida espiritual é ser privilegiado por quem quer que seja? Aí Paulo diz, na minha opinião, Deus levantou de fato aqueles servos que são fiéis, como as pessoas que entram na arena do Coliseu para perder as próprias vidas. Você consegue imaginar com que sentimento a pessoa entrava no Coliseu sabendo que uma fera iria lhe devorar? Há espaço para soberba, irmãos, num comportamento assim, para altivez. Aí Paulo diz, porque nós somos condenados à morte todos os dias por amor a Jesus. As pessoas nos tratam como um verdadeiro espetáculo, tanto a homens como a anjos. Vocês não conseguem perceber isso? Pregue o evangelho com fidelidade. Sabe o que vai acontecer? Versículo 10, as pessoas vão dizer que você enlouqueceu. Vão dizer que você é retrógrado, reacionário, massa de manobra, quando você de fato é apaixonado pela cruz ensanguentada de Jesus. As pessoas falam todo tipo de impropério que você faz, oferece outra face, e para o homem isso é o quê? É fraqueza. Então Paulo está dizendo, nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são nobres, mas nós somos desprezíveis. E então, aqueles irmãos, parte da igreja de Corinto, valorizava todo o aspecto material que envolvia a vida daqueles que eles privilegiavam. E Paulo conclui esse pensamento e eu a minha fala, lendo o versículo 11 com vocês, e ele diz, até a presente hora, nós sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando nós somos injuriados, nós bendizemos, e quando perseguidos, nós suportamos. Quando caluniados, nós procuramos conciliação. E até agora, nós temos chegado a ser considerados como lixo do mundo e escória de todos. Que coisa interessante. Lixo do mundo e escória de todos. A ironia que Paulo está usando nesses versículos aqui tem como objetivo alertar a igreja acerca do caminho equivocado que ela havia trilhado. A igreja dizia, eu sou de Paulo, vocês estão lembrados?
Eu sou de Apolo. Ah, você é de que partido? Eu sou do partido do Apolo. O Apolo é o que prega melhor. Ah, eu sou do Paulo. O Paulo estudou com Gamaliel. Eu sou do Pedro. Pedro é o intrépido Galileu, né? Aí Paulo diz: Deus nos pôs em último lugar. Nós somos condenados à morte. Paulo não tinha onde colocar a cabeça, irmãos. Expulso de cidade em cidade. Por vários anos foi o homem mais procurado do império. Como é que Paulo termina com a cabeça decepada? E Paulo diz: como é que vocês podem trocar a Jesus por uma pessoa como eu? E ele continua: nós somos taxados como loucos, como fracos, como desprezíveis. Será que vocês não conseguem compreender que é algo que está para além de nós? O que nos dá beleza não é o que nós somos, mas o que nós representamos. Quando as pessoas olhavam para Paulo e viam Cristo na vida dele, as pessoas viam tudo que Paulo era, irmãos. Tudo mais era acessório, tudo mais vinha em segundo lugar. E é o que Paulo está querendo dizer aqui. Tudo que os gregos mais desvalorizavam era o trabalho braçal. E Paulo diz: nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos para não passar necessidade. Quando os gregos eram injuriados, eles atacavam, Paulo bem dizia. Quando eles eram perseguidos, eles retaliavam, Paulo suportava. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês percebem que aquilo que vocês estão observando no púlpito é uma mera faceta de tudo mais que perfaz a minha vida? Se vocês de fato me tivessem como exemplo, o comportamento de vocês jamais seria esse. Porque vocês agora estariam passando fome, e estariam sendo perseguidos, e estariam sendo desprivilegiados, estariam trabalhando com as próprias mãos, perseguidos vocês bendizeriam, castigados vocês ofereceriam outra face, e assim como eu, seriam a escória de tudo e o lixo da sociedade. É óbvio que Paulo está se referindo ao contexto da época, mas se de fato é para se espelhar, irmãos, traz o pacote, não é? E Paulo finalmente deixa essa reflexão para a igreja de Corinto. Porque a própria igreja de Corinto é que o tinha como lixo do mundo e escória de todos. Mas se vocês tivessem a oportunidade de conversar com Paulo, e é com essa breve reflexão que eu termino, eu tenho certeza absoluta que ele diria, olhando nos olhos de cada um de vocês: valeu a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja de Corinto somos nós. Talvez mais, talvez menos, nós temos, irmãos, essas mesmas características, se nós não guardarmos o nosso coração. E vamos cometer os mesmos erros. Porque nós somos imperfeitos. E é por isso que nós não podemos louvar a imperfeição. Nós só podemos louvar o que é perfeito. E quem é perfeito? É o Senhor Jesus. Então vamos olhar para Ele e glorificar o nome dEle. E bendizer tão somente a pessoa dEle. Porque quando finalmente isso acontecer e alguém te perguntar: você é de quem? Você vai dizer assim: eu sou de Jesus. E a sua igreja lá é a igreja de Jesus. E os seus irmãos são todos eles de Jesus também. Porque todos nós, irmãos, em último caso, somos sim de Jesus. Amém?